Vamos nos ligar ao Mestre Jesus. Visualizando a sua imagem com aquela luz, o sorriso, o seu abraço aconchegante. Aquele mestre amigo que deu a sua vida por nós, que nos deixou a lição do aprendizado, do nosso aperfeiçoamento diário. Que grande oportunidade nós temos de poder seguir o caminho que ele seguiu. Sabedores que somos os únicos privilegiados para essa caminhada de amor, de caridade, de respeito ao próximo. Mestre amigo, só temos a te agradecer por essa oportunidade renovada, todos os dias, de podermos seguir-te e louvar o aprendizado que nos deixaste. Se temos direito de pedir alguma coisa, na verdade não é um pedido, é um agradecimento. Por ter nos deixado o caminho certo, o caminho que devemos seguir. O caminho do nosso aperfeiçoamento interno e externo. Que a tua presença esteja constante em todos os nossos dias. E nos perdoe em alguns erros que cometemos, mas estamos sempre buscando seguir o teu caminho. E temos certeza que um dia estaremos plenos, estaremos atendidos em tudo aquilo que nos deixaste. Fique conosco, não só nessa manhã, neste dia, na próxima semana e em todos os momentos, aqui em nosso lar e em nosso serviço. E que assim seja. Bom dia. Sempre uma grande oportunidade a gente estar aqui, poder compartilhar as nossas experiências, conversar um pouco, né? E trocar ideias. Acho que a grande oportunidade que a gente tem é isso daí. E mais do que tudo, né? Uma palestra é sempre primeiro para o palestrante, né? Então, eu é que tenho que ouvir primeiro, né, o assunto, porque provavelmente é pertinente à minha jornada, e depois compartilhar as experiências com os amigos, né? Então, tô na segunda parte já, no compartilhamento com os amigos. Vou botar um pouco mais longe aqui. Muito bem. A nossa conversa de hoje é um dos capítulos lá do Pão Nosso, os livros de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, né? É uma obra muito boa. Ele comenta cada um dos versículos dos capítulos, né? E tem muita informação em cada uma dessas lições, numa profundidade muito importante, que cabe a todos nós estudarmos. O pessoal, às vezes, a gente costuma recomendar esses livros porque eles têm quase tudo sintetizado. Então, o orador pode explorar de uma forma muito boa. E a pessoa fala assim, mas você está repetindo o livro. Não tem problema. Não tem problema, porque cada vez que alguém vai falar, aborda de um aspecto diferente.
É uma visão diferente, é um olhar diferente. Mesmo que a gente repita o tema 10 vezes por ano, a gente vai, eventualmente, abordar de uma forma diferente. Então, capítulo 45, quando orares. Eu vou me permitir ler a passagem de Emmanuel, porque eu não conseguiria ter a mesma capacidade de expressar toda a informação que ele faz com essas poucas linhas. Então, a gente lê e, na sequência, fazemos a nossa consideração. A sincera atitude da alma na prece não obedece... desculpa, eu não li o título, olha só. E quando estiveres orando, perdoai. Muito bom isso aqui. Quando estiveres orando, perdoai. Né? A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura tende invariavelmente aos automatismos da experiência material, que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz, as sensações que experimenta, em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes que devemos consagrar exclusivamente as zonas mais altas da nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram o objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor, a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Fantástico. Eu acho uma das mais profundas, assim, em termos de comentário do Emmanuel, mais felizes, porque a oração é justamente a expressão do ser, né? A expressão interior do ser. Nós não estamos falando de rezar. Orar e rezar são coisas diferentes. Né? Eu coloco rezar nos automatismos, aquelas palavras sem profundidade. Né? Por exemplo, o encantamento. Quem já assistiu Harry Potter lá, ele faz o encantamento, fala umas palavras lá e acontece a mágica. Isso é rezar. Né? Orar é algo muito mais profundo. Você descrever apenas as palavras, elas não têm profundidade. Repetir constantemente as mesmas palavras não muda a atitude, não muda o nosso ambiente. Nós estamos imersos numa psicosfera. Eu comparo a nossa existência encarnada. Alguém me falou essa imagem, né? Muito feliz. Nós estamos num aquário. Tá? A gente fala assim, olha, esse mundo, eu sou o dono do mundo, dono do aquário. Né? Você tem que lembrar disso. Um aquário é um negócio fechado, cheio de aguinha lá dentro. Com um monte de peixinho que a gente põe comidinha, mas é um aquário restrito. Por mais que a gente tenha muito tempo de vida, vai ser num aquário. Né? Então a gente tem que lembrar disso. E tudo que se faz no aquário, por exemplo, um gesto, um barulhinho que você faz no aquário, ele repercute em termos de ondas mecânicas. Né? A gente consegue ver isso na superfície. Você jogar uma pedrinha ali,
ele faz um monte de ondinha e essas ondinhas vão batendo nas laterais, batendo e voltando. Ou seja, isso que a gente vê na superfície também acontece dentro da água. Então, se eu fizer um barulhinho, jogar uma pedrinha lá dentro da água, ela vai andar dentro da água, expandindo as suas manifestações. Por que eu fiz essa imagem? Porque o nosso pensamento faz a mesma coisa. Toda vez que a gente pensa, a gente emite ondas, né, para todas as direções, né, para cima, para baixo, para frente, para trás, para o lado, para o outro. A gente emite essas ondas. E essas ondas dependem da intensidade do sinal. O que quer dizer isso? Se eu estou com muita raiva, essa onda é muito forte. Se eu estou com muito sentimento de amor, essa onda também é muito forte. Agora, se eu fazendo um encantamento, essa onda não tem força nenhuma. São só palavras ditas ao léu, ditas ao vento, né? Como dizem os poetas, elas não têm força de transformação. Para não dizer que eu estou falando isso da minha opinião, recentemente um cientista americano, que não tem religião, né? Ele fez o seguinte experimento. Agora, os neurocientistas estão fazendo isso. Tudo que a gente faz, eles colocam a gente dentro de uma máquina de PET scan lá, que é tipo um raio-x, só que ele consegue ver aonde e quais das zonas do cérebro estão recebendo sinais, né? Qual das partes do cérebro estão trabalhando. Se a parte frontal, se a parte posterior, se a parte central. Então ele consegue ver, por exemplo, a fome. A fome está numa região aqui do lado esquerdo. E a escrita. A escrita liga, acende o lado direito. E assim eles vão mapeando as regiões cerebrais. Eles já conseguiram identificar várias regiões associadas aos comportamentos. Porque no passado isso era muito difícil, né? Você tinha que estragar uma região cerebral para perceber que a pessoa perdeu aquele comportamento, né? Fazia um experimento, mas era um experimento destrutivo, isso era muito complicado. Então, quando alguém tinha um trauma cerebral, perdia uma parte do cérebro, eles iam lá e olhavam o que tinha acontecido com o cara. Então, as mudanças comportamentais eram associadas às regiões cerebrais. Agora, você consegue fazer isso com o PET scan, que é um equipamento aí que consegue olhar dentro do corpo humano em tempo real. Ou seja, enquanto as pessoas estão respirando, o coração está batendo, ele consegue olhar como estão se comportando os músculos, as peles, o tecido. Muito legal. De qualquer forma, ele pegou monges tibetanos e falou para os caras: olha, deita aqui, vamos começar a sua meditação. Botou os monges lá. E aí ele percebeu que determinada parte do cérebro acendia, né? Mas não é quando ele começava a reza, é quando ele entrava num estado mais profundo de consciência. Nós temos vários estados de consciência, né? Alfa, beta, gama. Em cada estado a gente se aprofunda mais dentro do nosso inconsciente. E a gente consegue extrapolar eventualmente o nosso corpo, né? Até divisar, talvez até o mundo espiritual. Então, esse comportamento aqui é um comportamento bem presente, né? Consciente. Então, quando entramos em prece, em oração, veja, não é uma reza, é uma oração, nós nos colocamos na condição de um estado excitado mentalmente. E aí nós conseguimos vibrar de forma diferente. Quando estamos nesse estado, a região pré-frontal, ou seja, um pouco aqui atrás da nossa testa, recebe energia. Ela começa a acender, né? A região pré-frontal também está associada à caridade, né? Quando a gente faz caridade, aciona. Como é que o cara descobriu que se a gente fizer caridade,
acende essa região. Eles vão mostrando várias fotografias de ações, de atitude das pessoas, enquanto a pessoa está dentro do equipamento lá. E aí, dependendo do tipo de fotografia correspondente a uma ação, ele consegue associar a ação com a região cerebral. Então, a caridade, a bondade, é a mesma região que é ativada quando estamos em oração. Interessante, né? Quer dizer que oração é bondade, ou bondade é uma oração. E isso está no Espiritismo, né? O amor, né? A caridade é uma forma de prece. E olha, vou fazer mais, vou dizer para vocês, e quando estiveres orando, perdoai. Ou seja, a oração é mãe do perdão. Porque o perdão vem da oração. É a hora que a gente está ligado nessa faixa de pensamento, nessa região cerebral ativada, que é a região da bondade, é a hora de perdoar. Olha como Jesus era fantástico. Ele devia ter uma ressonância magnética lá, já sabia tudo isso, né? André Luiz já fala isso na década de 50. Né? Ele fala que os pensamentos geram ações, né? Geram vibrações. E você vê, o cientista só em 2009 conseguiu fazer esses experimentos 70, 80 anos depois. Né? O André Luiz já tinha descrito naquele Mundo Maior, ele fala justamente isso. Que a oração, o pensamento, o sentimento vai transformar e mudar a nossa realidade. A gente já sabe, nós estamos imersos no mar de pensamento, que nem o aquário, né? Estamos imersos no mar de água, quando estivermos no aquário, estamos imersos no mar de pensamento, quando somos espíritos encarnados. E aí, como encarnados, nós vamos orar. E o que é uma oração? Já falei que é diferente de uma reza, né? Tem gente que fala assim, eu coloquei lá no Google, oração. Aí apareceu um monte de gente fazendo lá aquelas rezas deles, né? Aí tinha uns que faziam bem bonitas, assim, empolgado e tal, né? Então, eu penso o seguinte, que uma oração não é você decorar uma reza, né? O Pai Nosso. O Pai Nosso é uma boa oração. Uma boa vamos dizer assim, uma boa reza, né? Mas aí cabe a nós transformar a reza em oração. A hora que a gente põe o sentimento, veja, o sentimento nosso, né? Não é a emoção, é o sentimento de amor. A gente sabe, né? Entre as coisas que influenciam a nossa realidade, a raiva, o ódio, esses são os mais comuns que a gente está acostumado a usar. Mas o amor está entre os mais poderosos. É o capaz de transformar, né? Como diria Jesus, mudar montanhas de lugar. Então o amor é de fato uma energia extremamente poderosa. E, voltando à nossa pergunta, o que é orar? Se a gente for fazer um roteiro da oração, né, eu poderia dizer o seguinte, que orar, como disse Emmanuel, vou pegar aqui a sugestão do Emmanuel e colocar meus comentários aqui, né? Orar é um processo de conversa, é uma comunicação, é uma conversa, né? Então, orar não é só rezar, não é o automatismo das palavras, mas é pedir, relatar intenções, propor projetos, louvar e agradecer. Veja que interessante, né? Orar é propor projetos, quer dizer, quando oramos, estamos escrevendo o nosso futuro. Estamos colocando em pauta o que queremos para nós. Então a oração é algo muito importante na nossa vida.
Quem de nós, vou fazer um desafio aqui, quem de nós, antes de começar alguma coisa, faz uma prece? Ah, não, hoje eu tenho uma reunião, vou fazer uma prece. Ah, hoje eu tenho uma consulta, vou fazer uma prece. Ah, hoje eu tenho lá que ir trabalhar, vou fazer uma prece. Quem de nós faz isso? Eu vou confessar para vocês, não é sempre que eu faço, não. Principalmente no trabalho, né? Eu falo assim, não, eu vou levar, outro dia eu falei, vou levar um livrinho desses de prece e vou deixar ali na minha mesa, né? Tá fechado lá, faz mais de mês, tá fechado o livrinho lá, né? Então eu tenho que abrir, fazer o processo, né, de oração. É muito interessante, mais um testemunho aí. Nós tínhamos uma moça que trabalhava conosco e ela é crente, não é da mesma religião que a gente, não é espírita, né? E um belo dia ela veio falar assim, confessar para nós que ela falava assim, nossa, a casa de vocês tem uma vibração tão boa, né? E aí eu vi que vocês falaram que vocês fazem um evangelho no lar todo dia. Vou dar uma ajuda para o Luiz aí. Fazem um evangelho no lar toda semana, né? Ela falou assim, então eu peguei a Bíblia e comecei a fazer, chamei todo mundo, botei todo mundo sentado na sala e falei, toda semana nós vamos fazer um dia aqui. Ela falou assim, você sabe que melhorou? Nossa, mas melhorou tanto. Aí eu falei assim, pois é, melhora mesmo. É o poder da oração. É o poder da transformação. É o poder da mudança. É um poder que temos dentro de nós e não usamos. Eu tenho uma amiga que fala assim, qual é o seu superpoder? Eu falo assim, como assim? Ela fala assim, não, você não tem uma mediunidade, você não vê as coisas. Eu falo, não tenho nenhum superpoder. Né? Mas falei para ela outro dia, mas a gente tem o poder da prece, né? Da oração, o poder da intuição. Nós temos que usar os nossos superpoderes. Nós temos que aprender a usufruir, porque essa é a nossa realidade. Né? Somos assim e vivemos assim, só que sem o conhecimento. Quantas vezes eu não vejo gente sofrendo pelos próprios atos, pelas próprias escolhas, pelas próprias decisões, né? E, pessoal, eu sei que a gente vê muito disso e fala assim, eu gostaria de falar a verdade, né? Falar a verdade é dizer o que a gente pensa para a pessoa, não é uma verdade, né? A verdade, como diz Emmanuel, é um grande espelho que caiu na terra e quebrou em milhares de pedaços. E cada um pegou um caquinho, né? A verdade é o nosso caquinho. Só Deus tem o espelho completo. Então, quando a gente vai criticar alguém, né, a gente fala assim, eu vou falar a verdade para você. Vai falar a opinião que tem, né? Então, não devemos ficar fazendo isso, mas observar, né, como as pessoas escolhem. Se alguém pedir um conselho, a gente pode dar. Mas se ninguém pedir, a gente não tem que falar, né? Mas como as pessoas escolhem errado. Cada um escolhe o seu dilema, o seu sofrimento e a sua felicidade. É uma escolha pessoal. E quando a gente começa a estudar a doutrina dos espíritos, a gente percebe que a gente fez muitas escolhas erradas lá atrás. Por isso o sofrimento de agora. Então, a minha proposta é, queiram evoluir. A gente tem que querer crescer. Queiram evoluir, queiram crescer. Façam a prece, façam uma oração antes de qualquer atitude. Pensem nas consequências dos nossos atos. Vamos compartilhar isso. Vamos viver melhor. Porque a gente não pode melhorar talvez o presente, porque eles são consequências do nosso passado. Mas com certeza a gente pode melhorar o nosso futuro, porque eles são consequências dos atos que tomamos hoje. Então, queiram melhorar. É bom ficar melhor. É bom ser feliz. É bom ser ajudado. E o Pai, vamos lá de novo,
O Pai é Pai. Por que Ele não vai nos ajudar? Né? Nós carregamos as culpas de um passado remoto, insistência no erro, vícios de erros. Então, eu penso o seguinte: e quando estiveres orando, perdoai. A primeira pessoa que a gente tem que perdoar somos nós mesmos. A gente tem que se perdoar. Peça perdão. Vamos pedir perdão para Deus. Falar assim: ó, Deus, me perdoa. Tudo que eu fiz, me perdoa. E vamos nos perdoar. Porque a gente carrega um fardo, às vezes, que não é nosso. Um fardo de culpa. Ou um fardo de coisas que já ficaram no passado. Né? Eu me lembro uma vez que eu fiz um negócio para uma pessoa. E depois eu fiquei pensando aquilo. E aquilo me atormentou durante anos. Quando eu reencontrei com a pessoa, eu falei assim: olha, você sabe que eu guardo um fato que ocorreu conosco, né? E foi assim. Eu queria te pedir perdão. Ele falou assim: puxa, eu nem lembro disso, Guilherme. Eu falei assim, né? Tirou um peso da minha consciência. Só de a gente pedir perdão. Ele nem lembrava, não foi nada. Ele relevou totalmente aquilo. Nem todos vão relevar, viu, gente? Nem todos. Mas muitos vão relevar. A gente acha às vezes que fez um grande pecado capital e que seremos torturados em meio ao inferno de labaredas. E não, é só a nossa imaginação. É só o nosso fardo de culpa e de remorso. Então, quando orais, quando estiverem orando, perdoai. Vamos primeiro nos perdoar. E se a gente está perdoado, dá para perdoar todo mundo. É muito mais fácil. Por que eu vou culpar alguém se eu estou perdoado? Eu não quero nem saber. Eles que sejam felizes, que se realizem, que sejam o que eles quiserem, porque a gente é o que a gente quer. Ah, não, mas é que eu fui torturado, eu fui aprisionado, eu sofri bullying. Pode ser, é verdade, mas a gente sempre tem escolha. A gente pode sair, a gente pode mudar a nossa vida, a gente pode ir para outro lugar. Dificilmente a gente não tem uma saída, né? E eu acho que a saída começa pela oração e pelo perdão. O perdão liberta. Uma vez que perdoamos, não perseguimos mais. Não temos mais aquele vínculo, né, que eu tive lá com meu amigo, lembrando daquilo que eu tinha feito para ele. Olha só, anos pensando nisso. E não era nada, não existia, era só uma coisa da minha cabeça. A gente tem um monte de coisas que são da nossa cabeça e que a gente carrega a vida inteira. Provavelmente, se a gente for diante do fato, olhar para ele, talvez não veja nada ali. Nada. Nada que provoque esse remorso. Talvez. Né? Opa, dá licença. Livro dos Espíritos, questão 660. O importante é orar bem, não orar muito. Não é a reza. Eu vou rezar um terço, vou rezar como é que chama? Um rosário. Nem sei quantos terços são um rosário, né? Mas é muita reza, né? Eu me lembro de uma vez eu ter ido num velório e eles rezaram um terço, já foi muito, né? Eu já não estava mais rezando, estava pensando em outras coisas, nas coisas que eu tinha que fazer, cansado, aquele calor e o pessoal rezando, né? E então a oração é um estudo de nós mesmos, é uma viagem interior, é a hora que a gente questiona, pergunta, estabelece uma ligação com o alto
e vai trocar informações. A gente adora o Google, não adora? Vai lá, pergunta no Google, mostra a foto, agora mostra o Facebook do cara. Não, agora mostra a foto da família do cara. Né? Quer dizer, então a gente consegue ver um monte de coisa lá no Facebook. Imagina que a gente tem um Facebook dentro da gente. Chama oração. Traz umas coisas boas, umas vibrações boas. Conecta lá, né? Faz aquela conexão, traz as vibrações boas. Vou ter uns pensamentos criativos hoje. Eu me lembro de um colega contar que ele tinha reunião na empresa dele e antes da reunião ele fazia uma prece. Todos ficavam em silêncio, fazia uma prece. E aí ele começava a reunião. Ele falou assim, fantástica. A reunião era fantástica. A gente nunca produziu tanto como o tempo que a gente fazia esse procedimento. É porque depois ele mudou, foi para outra empresa, mas eu achei interessantíssimo. Queria tentar, mas nem todo mundo às vezes partilha das nossas convicções, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as rezas, com os encantamentos, né? Fazer aqueles símbolos místicos não leva a nada, decorar o encantamento. O que vale é o sentimento associado a isso. Eu me lembro daqueles filmes do Drácula, né? O Drácula vai atacar o cara põe o crucifixo assim, ele fala assim, esse crucifixo não vale nada. Não é o crucifixo, né? É o sentimento associado ao crucifixo. O poder está na fé, não está na coisa, não está no símbolo, né? O símbolo ajuda a gente se concentrar, mas ele não é a origem da fé. Ele é apenas uma referência. A Anete Guimarães é uma psiquiatra que trabalha com a parte de educação, uma professora, e ela é espírita. Ela tem vários livros e vários vídeos também na internet, muito interessante. E ela fala assim, que a oração, né, ela é... Qual a diferença da oração para a reza, né? Ela fala uma coisa muito interessante. Ela fala assim, que a oração é imbuída de entusiasmo. Como assim, né? Por exemplo, se nós vamos dar um serviço para alguém, né, e esse alguém é entusiasta, ele adora aquilo, vamos fazer uma casa, eu adoro construir casa. Então a casa desse indivíduo vai ficar melhor. Por quê? Ele adora construir casa. Eu me lembro de uma amiga nossa, que ela era engenheira civil, ela falava assim, adoro o cheiro do concreto novo. Né? Uma pessoa que gosta daquilo. Então, qual é a diferença daquela engenheira que gostava do cheiro do concreto novo para um engenheiro, vamos dizer assim, aleatório? É o entusiasmo que a criatura tem em cima do processo. Né? E o que é uma prece? O que é uma oração? Uma oração é quando você conversa com entusiasmo. Quando você estabelece uma comunicação com o alto, com entusiasmo. Eu me lembro de um provérbio que ele falou assim, não sei de quem era, falava assim, eu temo um homem com ideal do que 100 homens sem ideal. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas isso está na biografia do Napoleão. Né? Napoleão sempre ia na frente da batalha. Ele não era um general que ficava lá atrás, vai lá pessoal, vai lá, vamos explodir as bombas lá. Né? Ele sempre estava à frente. E dizem que quando o exército francês atacava e o Napoleão estava, ele equivaleria a 10 mil homens. É um entusiasmo. Pena que era pela guerra, né? Mas era um entusiasmo. Então a diferença entre uma oração e uma reza é o entusiasmo. Achei muito interessante a colocação e ela serve para esclarecer bem para nós
como devemos proceder, né? Lembrar de que, poxa, a gente pode conversar com Jesus, né? Pode pelo menos mandar um WhatsApp, né? Não sei se ele vai... Duvido que ele não responda, né? Duvido que ele não responda. Talvez ele não responda pelo nosso WhatsApp, mas ele responda atendendo às nossas reivindicações. Então, se pudermos mandar um WhatsApp para Jesus, para Deus, por que não? O nosso WhatsApp está no nosso sistema operacional. É a oração. É a prece. Né? Eu me lembro também de uma passagem, né? Por isso que a gente fica citando isso, né? Que determinado grupo de bandidos estava cercado, né? E aí eles iam revidar, cada um pegou a sua arma, e aí eles estavam prontos para sair. O chefe falou assim: não, espera aí, antes da gente sair, vamos fazer uma prece para Nossa Senhora, para abençoar, né? Tudo bem, né? Melhor com prece do que sem prece, né? Mas a prece, aí Emmanuel fala aqui para nós, é digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. Então a prece é um recurso, e se usado corretamente nos trará muitos benefícios, mas se usado de forma displicente, né? Eu imagino aí muitos desses influencers, né? Eu vi outro dia um influencer que tem 5 milhões de seguidores. Aí se ele falar uma bobagem, são 5 milhões de almas influenciadas. Já pensou? Tudo que ele fala é multiplicado por 5 milhões. Tudo. Né? E olha, não vi nada demais para o cara ter 5 milhões. Mas ele tem. Tomara que ele seja sábio nas suas comunicações, nas suas expressões. Está terminando. Muito bem. E aí, para a gente terminar, eu acho que, como eu sou professor, né? Tem até aluno meu aqui hoje. Era legal a gente dar uma lição de casa para vocês, né? E como lição de casa, eu vou usar uma técnica de Reis. Reis é um psiquiatra americano que trabalha o seguinte: ele trabalha com aqueles conflitos mentais, tá? E qual é a sugestão do Reis? O Reis, ele fala o seguinte: que toda vez que nós estivermos num conflito mental, né, que a gente tente entrar em oração e olhar para nós mesmos de fora, como se a gente estivesse vendo, o Guilherme está ali, ó. Olha o que ele está fazendo, ele está xingando, brigando, né? Por que ele está brigando? Ele faz aquelas bobagens de novo. Então, assim, sairmos um pouquinho do problema para olhar de fora e ver se temos uma nova perspectiva do assunto. Mas isso só é possível se nós estivermos no estado mental correto. E para que isso aconteça, é necessário a prece. Então, essa é a minha lição. Façam um experimento, né? Se passarem por alguma situação difícil, complicada, num momento difícil, todas as vezes que eu tive um momento difícil, veja, e que eu fiz uma prece e pedi ajuda, porque nem todos eu pedi ajuda, eu recebi. Recebi. Sem dúvida nenhuma. Né? Eu me lembro de uma vez, eu estava numa dúvida sobre uma escolha lá que eu tinha que fazer, e aí eu falei assim: Jesus, me ajuda, por favor, né? Aí me veio assim na mente, assim, você tem que fazer tal coisa. Eu falei assim, não pode ser uma resposta tão rápida assim, tipo, né? Aí eu sei que eu falei, não, né? Não sou crente o suficiente. Aí eu sei que a gente foi
foi fazer alguma outra coisa, encontrei um colega, ele falou assim, nossa, Guilherme, eu pensei em você, acho que você devia fazer tal coisa. Falei, opa, de novo, a mesma mensagem, só que falada por um... Né? Aí eu cheguei em casa, né, minha esposa falou assim, Guilherme, eu fiquei pensando, você devia fazer tal coisa. Né? Eu falei, pelo amor de Deus, não, eu já entendi. Né? Eu sempre lembro daquela piada do padre que Jesus manda 3 barcos. Eu falei, já estou no 3º barco. O próximo eu vou morrer afogado aqui. Então, que ouçamos a sugestão dos altos, né? E que estejamos preparados para ouvi-los. Muito obrigado pela paciência de vocês. Vamos orar, né? Vamos orar e perdoar. Diante da oportunidade que se abre em nossa frente, sempre temos a chance de intervir. Rogamos ao Pai, aos nossos mentores, aos nossos orientadores, a Jesus, nosso amado Mestre, que a nossa intervenção seja sempre de amor, seja sempre no sentido de amenizar o sofrimento, sempre no sentido de permitir o crescimento de todos os envolvidos. E que possamos suportar qualquer condição adversa decorrente da nossa decisão. Porque sabemos que ao longo estaremos desfrutando de todas as graças, de todos os resultados, de todas as oportunidades que os nossos atos de amor proverão. Que Jesus nos inspire sempre, que nos oriente e permita ter o discernimento diante das oportunidades mais difíceis. Que possamos agradecer a todos os espíritos pelo que temos recebido até hoje, agradecer pela confiança depositada em todos nós, mesmo sabendo que ainda não temos condições de realizar tanto, mas agradecemos a oportunidade de estar com os nossos amigos, com os nossos parentes, com aqueles a quem amamos e aqueles a quem nos amam. Agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, compartilhando e recebendo todo conhecimento e a oportunidade de hoje. Te agradecemos, Pai, por tudo que recebemos, rogando que esteja conosco sempre, inspirando as nossas mentes, para que todas as adversidades possam ser tomadas como oportunidades diante do nosso futuro. Que a Tua luz, que a Tua paz, agradecendo aos espíritos amigos, nossos mentores, muito obrigado. Estejam sempre conosco. Que assim seja.